Então, galera, hoje nós vamos dar início à terceira aula e o nosso conteúdo de hoje vai ser os conceitos de loop e if else. Alguém tem uma noção básica do que é isso? Loop ou if else? Loop é mais ou menos uma coisa infinita, né? É o que dá. Se repete várias vezes. Sim, certo. Só um E negócio aqui. Não era pra ser a segunda aula? Que semana passada não teve? não, já teve duas já. Teve 2 aulas? Já? É porque a gente está Já contando com aquela primeira aula de apresentação sendo a primeira. Ah, sim, tranquilo. E if else? Vocês sabem o que é? É sim, Sim, tá? se não. Sim, se não. Certo, vocês são espertos. E o povo do primeiro ano? Então vocês vão aprender hoje aqui. Então, o que é loop? Loop é basicamente uma rotina de repetição aplicada dentro de uma linguagem de programação. Loop é um laço, no caso de repetição. São coisas que você coloca para se repetir dentro de uma estrutura. E existe dois tipos de loop. O loop infinito, que é quando ele vai ficar ali sempre repetindo e nunca vai ter um fim. No caso, esse é chamado do loop infinito. Ele não possui uma condição para seu encerramento. E existe o loop finito. O loop finito é aquele que possui uma condição que determina o seu encerramento. Então, por exemplo, eu vou lá e crio uma estrutura de loop e coloco dentro dela, vamos colocar na nossa linguagem de robótica, né, que é de blocos e tal. Eu coloco um loop e coloco dentro dela dois blocos, um para o robô andar para frente e outro para ele virar para a esquerda. Aí ele vai ficar fazendo isso e no bloco de loop eu coloco uma condição para ele ficar fazendo isso até ele ver preto. Então, enquanto ele não vê preto, ele vai continuar fazendo isso. Aí, quando ele vê preto, ele vai parar de fazer esse percurso, né, no caso. Aí, na nossa programação, na nossa linguagem, esse daqui é o bloco que determina loop. Vocês estão vendo aí? Sim. Aí, no caso, nesse cantinho aqui, ó, onde tem tipo esse símbolo do infinito, é ele que você vai determinar se o loop é infinito ou finito. Aí aqui, se você quiser, você consegue colocar uma condição para ele terminar quando ele executar aquela condição. Aí, ó, o Pedro perguntou, é tipo while? Sim, tipo while. While. While, no caso, seria na programação de texto, na linguagem escrita, né, texto. E aqui no nosso, que é de bloco, seria esse bloco. While é a mesma coisa, uma condição de repetição, para repetir alguma coisa. Alguém sabe me dizer o que é uma condição? Só para ter uma noção básica. Bom dia, professor. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Hoje eu vou estar acompanhando a aula de vocês para ver como está indo, beleza? Joia? Beleza. Mas eu vou ficar quietinho aqui, não vou atrapalhar, não. Então, basicamente, o loop é isso. É uma rotina de repetição aplicada dentro de uma linguagem de programação. Então, tudo que você colocar dentro desse bloco aqui, o programa, o algoritmo, no caso, vai ficar repetindo. Aí, caso você defina uma condição de encerramento, ele vai se encerrar quando essa condição foi atingida. O que é if else? É simples e objetivamente, o algoritmo testa uma condição, se ela é verdadeira, e de acordo com a que ela receber uma ação vai ser executada. Então, por exemplo, você coloca lá, vai ser esse bloco aqui, né? A parte de cima é verdadeira e a parte de baixo é falso. Aqui está o símbolo, de certo e falso. Aí aqui, se ele vai testar, se for verdadeiro, se a condição que você determinou aqui for verdadeira,
ela vai executar o que você colocou nessa parte de cima do bloco. Se a condição que você colocou aqui, determinou, for falsa, ela vai executar a parte de baixo do bloco. É bem simples e objetivo. Quanto mais prática vocês tiverem, mais vocês vão começar a entender como é que funciona. Basicamente, a parte teórica é essa. Um exemplo mais prático de if else, sei lá, sua mãe pede pra você ir no mercado comprar suco de laranja. Aí você pergunta, mas mãe, e se não tiver suco de laranja? Aí ela fala, aí você traz suco de limão, tá ligado? Aí você vai lá, qual que é a condição do if? Se tiver suco de laranja, você traz suco de laranja. Aí você chegou lá, tinha suco de laranja? Não. Então você vai lá e vai trazer suco de limão, entendeu? Tipo, O if traduzindo é isso, bom, né? muito bom. É o se. Eu vou compartilhar aqui a Exatamente. tela. Se você for parar para pensar, tudo na sua vida você vai conseguir encontrar um se e se não. No caso é o if e else. Vou apresentar aqui, Danilo. Certo? Pode começar. Vamos ver isso aí que o Danilo falou. No nosso programa mesmo, na prática. Todo mundo vendo? Tá conseguindo ver a tela? Sim. Beleza. Seguinte, ó. Eu tô com o nosso simulador aqui aberto para mostrar para vocês a prática, como funciona um loop, como funciona um if-else. Vamos começar primeiro com o loop. Né? Eu tenho o meu código aqui totalmente vazio. Não tenho nada nele ainda, o meu projeto, e tenho 2 programas nele aqui. Ó. A gente tem que começar pensando que o nosso robô, ele precisa, antes de tudo, ele precisa andar. Né? Ele precisa andar para frente, ele não pode parar. Antes de pensar em que cor ele vai ver, o robô ele precisa estar sempre andando e não pode parar. Então vamos começar colocando um motor aqui. Ó. Esse aqui que é o motor que controla, que é o bloco que controla os 2 motores ao mesmo tempo. Né? E vamos substituir aqui as portas dele. Ó. Ele está na porta A e B. E, por padrão, a gente vai colocar porta A sendo a porta da direita e porta B sendo a porta da esquerda para ficar mais fácil de lembrar. Então, eu vou substituir e deixar o A aqui do lado direito e o B do lado esquerdo. Eu vou definir uma velocidade para o robô andar para frente. Eu vou colocar aqui, ó, 25. É uma velocidade que normalmente eu uso no simulador. E se o nosso robô ele precisa andar sem parar, eu vou colocar esse motor aqui, ó, ligado o tempo todo. Antes ele estava aqui por rotações, eu vou colocar ele o tempo todo ligado. Vamos ver o que acontece. Eu vou baixar o código, e esse código ele vai ser, quando eu clico aqui nesse botão baixar, igual a gente viu na aula passada, o código ele vai ser exportado para o meu robô. O meu robô está conectado aqui, ó, por Wi-Fi. É esse RB Penozinho, é o nome do meu robô que está aqui no meu simulador. Aqui eu tenho o brick que a gente viu na aula passada também. Se eu mudar para essa pastinha aqui do lado, ó, nesse botão, eu tenho acesso a todos os projetos que eu coloquei dentro do robô. E aqui está o projeto que eu acabei de exportar, ó, projeto aula, clico nele, tem meus 2 programas lá. Vamos executar o programa 2, que é o que eu acabei de colocar um bloco nele lá para o robô andar, para frente. Né? Vamos ver o que acontece. Ó. Eu executei, acabei de executar, e o programa começou e parou muito rápido. Né? Vocês conseguiram ver que o robô não se moveu. Porque o Brick entendeu esse código aqui de uma forma muito rápida. Né? O nosso robô ele vai ler bloco por bloco, e ele lê um bloco uma vez só. Então ele leu esse bloco aqui muito rápido, tão rápido que o robô nem se moveu. E é para isso que a gente usa o loop. Ó. O loop ele está aqui nesse segundo bloquinho de cores aqui, ó. É esse bloco aqui. Por isso que a gente precisa colocar um loop para o nosso robô executar as ações e não parar. Né? Se a gente coloca esse bloco dentro do loop, ó, significa o quê? Que o nosso programa inicia aqui, ele entra no loop, o loop aqui está definido para uma condição
ilimitada, que foi o que o Danilo falou, ou seja, ele não vai parar nunca, ele vai se repetir para sempre aqui. Então, a partir do momento que ele entrar nesse loop, ele vai continuar repetindo esse código que está aqui dentro. Eu vou baixar ele de novo para a gente ver o que acontece. Então, eu vou executar aqui ó, o programa 2 e o robô anda, né, para frente sem parar. Então, É basicamente isso o loop, né? Pode falar, Danilo. volta lá no Mindstorm só um pouquinho. Se não fosse usar essa estrutura de loop, no caso, você teria que ter que colocar vários, tipo, inúmeros blocos desses Exato. verdinhos, que no caso é andar para frente, para o robô realizar aquilo, vamos supor, para andar 5 centímetros, você ia usar uns 40 blocos desse. Então, Ou então, né, ó, é meio exaustivo, né? Então, o loop ajuda a programação. ou então eu poderia definir aqui para o robô ele não andar ligado o tempo todo, né? Eu definir um tempo para ele andar por segundos, ó. Ou então por Essa rotações. possibilidade também. Ó, vou mostrar por rotações para vocês verem o que o robô faz. Ó. Ele vai andar 50 para frente em cada motor por uma rotação. Então, ó, vou carregar aqui. O simulador ele é um pouco pesado, então ele demora um pouquinho para carregar as mudanças que a gente faz lá no Mindstorm. E cada um desses tipos digamos assim, de jeitos de o robô andar, a gente usa para uma coisa específica, por tempo, por rotação, o motor ligado infinitamente. Cada um desses tipos a gente usa para uma coisa específica na programação, para o robô executar alguma coisa. Que a gente viu na aula passada também, mas só para relembrar e para vocês verem na prática como funciona. Executei o programa e o robô andou um pouco e parou. Né, ó, de novo. Isso significa que ele andou uma rotação na velocidade de 50 para frente e parou. E uma rotação é muito pouco, né, para ele conseguir fazer a pista. Por isso que é interessante a gente usar o loop e dentro desse loop botar um bloco para que o robô ande o tempo todo sem parar, ligado o tempo todo. E aqui a gente consegue mudar ó, as opções de como o loop vai funcionar. Né? Aqui ele está funcionando ilimitado. A gente pode colocar o loop para funcionar por cor, né? Ou seja, quando ele vê determinada cor aqui, ó, que a gente define, o loop vai parar. Mas para isso também a gente precisa entender como funciona o if e o else. Eu vou mostrar agora. Então, basicamente, isso é o loop. Para a gente entender o if e else, basicamente, para o nosso robô ele fazer qualquer ação, tomar qualquer ação dentro da pista, a gente precisa de um bloco de switch de if e else, que é o que vai determinar as condições para a gente tomar uma ação. Então, eu coloco o bloco, que é esse bloco aqui, e aqui, ó, se eu clicar nesse botãozinho aqui, eu consigo selecionar como o meu bloco de if e else aqui vai funcionar. E para a gente fazer o robô ele detectar as cores pretas e verdes e todas as cores da pista, a gente vai vir aqui, ó, em sensor de cor, compare cor. Isso aqui vai possibilitar que a gente consiga usar os sensores de cor para detectar as cores. Então aqui a gente vai fazer um códigozinho para o robô andar na linha preta, que é o mais básico. Né? Então eu vou clicando aqui, ó, eu seleciono qual cor eu quero que o robô identifique para mim tomar uma ação. Então aqui, se o robô identificar a cor preta, que é a cor 1 aqui, ó, então ele vai tomar uma ação. Uma coisa importante de lembrar, esse número aqui, ó, esse número, ele significa qual porta que vai detectar a cor preta para que ele tome uma ação. E essas portas em números aqui, ó, elas são iguais a essas portas em letras. Só que a diferença é que as portas em letras, elas são as portas dos motores, motor A e motor B, e a porta por número, são as portas dos sensores, né? Sensor de cor e sensor infravermelho, que é o que a gente usa. E, por padrão, a gente colocou, ó, porta 1 é o sensor de cor do lado direito do robô.
E a porta 2 é o sensor de cor do lado esquerdo do robô. Então, vamos colocar aqui, ó, a porta 2. Significa o quê? Que a porta 2, se o sensor 2 de cor, se o sensor vê uma cor, nesse caso aqui, a cor preta, ele vai fazer uma coisa, ele vai tomar uma ação. E é assim que a gente consegue programar ele para ele fazer a pista, né? Então, aqui, ó, se o meu sensor 2, de cor 2, ver a cor preta, eu vou para o lado verdadeiro da condição, que é esse de cima, né? Quer dizer que ele viu a cor, ele vai executar uma ação. Vamos aqui para o código. Para o código não, para o simulador, né? Observem aqui o robô, ó. Esse aqui é o sensor do lado direito, e esse aqui é o sensor do lado esquerdo. Se o meu sensor do lado esquerdo identificar a cor preta, significa que o meu robô, ele em algum momento ele vai ver a cor preta, ele tem que fazer alguma coisa, porque senão ele vai sair da pista, né? Se a gente parar para pensar, no lado esquerdo, o sensor esquerdo identificou a cor preta, significa que o meu robô, ele tem que fazer uma curva, ele tem que se ajustar na pista e virar um pouquinho para o lado esquerdo, porque senão ele vai sair da pista indo para o lado direito. Então vamos programar isso aqui, ó. O meu sensor 2, do lado esquerdo, viu a cor preta. Eu preciso que o meu robô ele faça uma curvazinha para voltar para a pista. E aqui, ó, a gente não vai mais usar o motor ligado o tempo todo, né? A gente vai usar ele por rotações, que é mais interessante porque a gente controla para o robô virar só um pouquinho e não ficar virando para sempre. Então aqui, se o sensor da esquerda viu, quer dizer que o meu robô ele tem que virar um pouquinho para a esquerda, para se ajustar na pista. E para a gente fazer essa curva, a gente vai colocar um motor aqui, trocar as portas dele para A do lado direito, B do lado esquerdo. Significa que o meu motor da esquerda, para ele fazer uma curvinha para a esquerda, o meu motor da esquerda ele tem que estar mais lento que o motor da direita, né? Que a gente também viu na aula passada. Então aqui, ó, eu vou colocar o motor da direita indo numa velocidade maior. Eu vou colocar aqui 30 no motor da direita, e o motor da esquerda eu vou colocar uma velocidade negativa para ele compensar e fazer uma curva um pouco mais rápida, um pouco melhor, né? Eu posso colocar valores negativos aqui, ó. Eu vou colocar 25, por exemplo. Isso ele vai fazer em uma rotação. Eu vou baixar aqui para a gente ver o que vai acontecer, ó. Uma coisa também é que a rotação, ela não necessariamente ela tem que ser um número inteiro. Ela pode, sei lá, ser, por exemplo, 0.5, 0.2, que ela tá ali para atender o que você vai precisar, porque às vezes o robô não precisa fazer uma rotação para conseguir virar, entendeu? Ele pode precisar de menos ou mais também, entendeu? E claro, é na base do teste, né? Sempre testando para ver. Não dá para ser adivinho, tem que sempre testar. Olha aqui o que o robô vai fazer quando esse sensor da esquerda aqui, ó, identificar a cor preta. O robô virou. Virou por uma rotação, ele continuou virando, e ele voltou a andar para frente normal, porque quando ele executou primeiro esse bloco de andar para frente. Aí ele entrou no nosso if else aqui, viu que a condição era verdadeira, e virou para a esquerda, que foi o que a gente determinou para ele fazer. Depois que ele virou para a esquerda, por uma rotação só, que foi aquele tempo dele fazer a curva, e outra, né? A gente não tem como determinar o tempo exato de uma rotação, porque não existem medidas para isso dentro do Lego, né? E é só na base do teste, igual o Lucas falou. Ele executou esse bloco aqui, depois que ele executa, ele sai desse meu if else aqui e volta para o início, ó. Ele volta para esse bloco de andar para frente. E assim o robô ele consegue fazer uma pista de preto de uma forma perfeita, né? E vamos programar aqui o nosso sensor da direita também, né? O meu sensor da esquerda, de cor, ele viu o preto. O robô virou um pouquinho para voltar para a pista, porque ele estava se desalinhando, né? Para a gente programar o sensor da direita para fazer a mesma coisa, eu vou colocar, ó, um outro if else nessa parte negativa do meu
do meu if else que eu já tinha colocado. Vocês vão entender por que a gente faz isso, ó. Ele entrou na primeira condição aqui, ó. Se a porta da esquerda via cor preta, ele vai executar isso aqui. Se ela não vira cor preta, olha o que ele vai fazer, ó. Ele vai entrar nesse lado negativo da primeira condição, ó. E o lado negativo da primeira condição, a gente vai colocar uma outra condição. A gente vai fazer a mesma coisa, sensor de cor, compare cor, e a gente vai selecionar a cor preta. Então, o que está acontecendo aqui? O lado positivo da minha primeira condição, viu a cor preta, ele vai virar um pouquinho para a esquerda. Se o lado negativo, se ele não viu a cor preta no lado esquerdo, aí ele vai testar o lado direito, que é o lado negativo aqui, ó. E o lado direito, ele está na porta 1. Né? Ele vai entrar na condição, na nossa segunda condição negativa do primeiro if else. Quando ele entra nessa segunda condição negativa, ele vai testar a outra porta, né, que é o lado direito. E se essa outra porta vira cor preta, ele vai virar um pouco para o lado direito, né, porque ele está se desalinhando da pista para o lado direito. A gente vai fazer a mesma coisa, ó, colocar um motor por rotação, só que aqui o motor ele é o oposto do motor de cima, né, porque ele tem que fazer uma curva para o outro lado. Então, desse lado, eu vou colocar o valor positivo do meu motor, do lado esquerdo, e do lado direito eu coloco o valor negativo. E substituir as portas aqui, ó, de A, de B e A. Vou baixar para vocês verem. Vamos executar aqui, ó. Olha o que aconteceu, ó. O motor está ligado por rotações, né, nessa porta de cima. Ele está ligado por uma rotação para ele fazer essa curva. Ou seja, ele curvou muito em uma rotação ali. Por isso que ele saiu da pista e não, os sensores ficaram fora da linha preta, né? Então a gente vai diminuir essa rotação. Igual eles falaram, tem como colocar valor com vírgula aqui para a rotação ficar realmente pequenininha, né? Eu vou colocar com uma aqui, rotação, a curva ficou muito aguda. Aí, como ele fez uma curva muito aguda, não deu tempo do outro sensor analisar a cor e executar a outra condição. Exato. Eu coloquei a curva para a rotação o dobro menor, né? Tipo, ou seja, ele vai virar 2 vezes menos do que ele virou naquela vez. Vamos ver se isso é o bastante, né? A gente tem que ir testando esses valores para ver como fica. Vou executar de novo, ó. Aí ele já não via tanto quanto a outra vez, mas o robô ficou meio louco aqui, né? Porque ele vira um pouco para a esquerda, aí ele para, ele vai andar de novo, o outro sensor já detecta o preto e começa a virar de novo. Ó. E tem como a gente consertar isso também, ó. Agora ele está virando menos, como a gente queria. Só que também não vai funcionar porque ele vai ficar olhando o preto toda hora, né? Tipo, pra gente dar uma arrumada nisso, ó, dá até pra gente mudar um pouco a rotação e colocar até um pouco menor, porque ele ainda tá virando bastante, né? Vou colocar aqui uma rotação de 0,3. 0,3, arrumei a velocidadezinha aqui dele. Vamos testar de novo e ver o que ele vai fazer, ó. Aí ele está conseguindo andar bem melhor na pista. Tá mesmo.
Olha só como é que ele lê o preto, ó, e faz o que a gente determinou para ele fazer naquelas condições de if else lá, ó. Tem até como ver aqui, ó, o simulador ele mostra para a gente até a luzinha que os sensores de cor colocam na linha preta para detectar, ó. Quando ele faz uma curva dá para ver às vezes essa luzinha passando pela linha preta. Ali, ó, no cantinho, ele vai lendo e vai fazendo a curva, ó, curvando para a esquerda no sensor da esquerda, curvando mais para a direita no sensor da direita. Como vocês puderam ver aí, esse aí é o processo para você fazer um programa. Você tem que, primeiro você vai lá colocando os blocos, obviamente, mas você coloca uns valor pré-estabelecido. Só que você nunca vai ter certeza do que vai ser aquilo ali. E você tem que ir testando. Às vezes, tipo, nós que a gente já tem bastante experiência, digamos assim, às vezes com 1 ou 2 testes a gente já fazia o robô fazer a pista completa. Às vezes não do jeito que a gente queria, sem, tipo, rapidinho, sem ficar testando muito, indo para um lado e para o outro travado assim, mas ele fazia pelo menos. E depois a gente ia testando mais para ele ficar do jeito que a gente queria que ele fizesse. Mas Até porque vai depender de vários fatores. A distância que os sensores estão, o robô, como você montou seu robô. Influencia. Então, tudo vai depender de teste. Vocês têm que testar, colocar Os valores mudam, né, para cada robô. Sim, cada robô é um algoritmo. Dependendo da distância dos sensores, você vai ter que mudar esses valores que a gente usou. Se ele é roda, se ele é tamanho, esteira. Dependendo das rodas, da esteira. Para vocês E terem... se ele vê Podemos preto nos dizer dois que- sensores? Oi? E se ele vê preto nos dois sensores? Porque eu já vi alguns desafios que tem uma hora em que ele bate nos dois sensores na cor preta. Isso Aí- é legal. Você vai Tem como criar uma programar isso também. condição para ele Sim. executar tal ação. É Enquanto porque... tem dois pretos, faz tal função. É porque na maioria das vezes, quando tem, por exemplo, igual ali no fim da pista, ali no meio, tá aparecendo aquela linha preta ali. Algumas vezes, vai de competição para competição. Vai estar lá a condição. Se o robô passar nessa linha preta, ele tem que fazer um 360. Igual E voltar para a pista. já foi Pra fazer a pista ao contrário. o desafio da minha equipe quando foi nossa competição. Ele tinha que refazer a pista ao contrário, entendeu? Ele chegava naquela linha preta, aí ele fazia um 360 e voltava a pista inteira. Mas às vezes pode ser ele ver aquelas 2 linhas pretas e seguir reto, depende, entendeu? Mas, Isso aí é ó, programado. presta atenção aqui, ó. Se liga, eu coloquei o robô aqui, ó, para ele... Posicionei aqui para ele tentar ver as 2 linhas ao mesmo tempo. Mas isso é extremamente difícil também, o robô ver as 2 linhas pretas ao mesmo tempo, porque depende muito do posicionamento dele na pista, né? Porque, tipo assim, se o meu robô, ele tá vindo fazendo a pista, aí chega aqui, ó, ele tá nessa inclinação, ele não tá retinho na pista, né? Então ele vai passar pela linha preta e, teoricamente, os 2 sensores teriam que ver. Mas se ele passar nessa inclinação aqui, ó, olha o sensor da esquerda. O sensor da esquerda viu a linha preta primeiro. Aí, tipo, se o sensor da esquerda viu a linha preta primeiro, ele vai executar o comando de virar para o lado esquerdo, porque o sensor da esquerda viu primeiro. Então depende muito da inclinação do robô na pista, como ele vai entrar na linha, né? Se ele chega nessa inclinação aqui, ó, o sensor que está na esquerda, a linha preta primeiro e vai virar para a direita. Então, é importante também, tipo, você está programando a pista, você vai testando, aí você percebe que o seu robô está chegando muito desalinhado quando ele precisa passar por um lugar e ver a linha preta ao mesmo tempo nos 2 sensores. Você tem que ir arrumando isso no código também. Se ele tivesse alinhadinho assim, ó, aí provavelmente os 2 sensores veriam ao mesmo tempo. E normalmente, quando tem esses desafios, o robô, você tem que programar um processo de verificação. Tipo assim, ele tem que ver 2 linhas pretas ao mesmo tempo, fazer um 360. Aí ele vai ver a linha preta, aí, será que isso aqui não é uma curva? Ou será que é uma curva de 90 graus? Aí ele faz o processo de verificação e verifica se isso é uma curva de 90 ou se é para dar um 360. Mas isso, lógico, é mais avançado. Vamos tentar partir pelo menos o básico para vocês entenderem. Olha isso aqui, ó.
a curva, aqui a gente tem uma curva, ó, diferente das curvas que a gente fez aqui, ó. Essas curvas aqui, elas não tinham um ângulo tão fechado quanto essa aqui. Essa aqui é uma curva de 90 graus. Vamos ver o que o robô faz quando ele vê essa curva. Vamos ver se ele vai conseguir fazer uma curva tão fechada assim, com o código que a gente fez até agora, ó. Ih, rapaz. Vou executar de novo, o robô se posicionou lá no início. Por enquanto aqui ele consegue fazer essa pista até chegar nessa curva aqui, ó. Ele vai fazendo essas curvas que não são tão fechadas, ó. Ele está chegando na curva. O código que a gente fez conseguiu com que o robô fizesse até a curva de 90 graus, um ângulo mais fechado do que as outras curvas. Vou posicionar ele aqui, ó, em cima da curva. Aí a gente vai observar os sensores. Ó, o sensor da esquerda viu a curva, viu a linha preta e começou a fazer o robô virar. Nesse caso aqui, ó, ele até conseguiu fazer uma curva de 90 graus. Né? Os valores que a gente colocou ali foram bem precisos. E vai ter casos na sua programação que o robô ele faz uma curva igual a essas primeiras curvas aqui, que não são tão fechadas, mas aí chega numa curva de 90 graus o robô não consegue fazer. É uma curva muito fechada. Aí você tem que ir modificando os valores que você colocou aqui no seu código para chegar num bom valor, para que o robô consiga fazer todas as curvas da pista. Né? Então, só para recapitular, se ficou entendido isso. Né? Dentro do nosso código tem um loop. E o que o nosso código está fazendo aqui? Dentro desse loop tem um motor que faz o robô ir para frente o tempo todo. O nosso robô não para. Depois que o nosso robô está sempre andando, aí a gente coloca duas condições ali, para conseguir fazer o robô andar na linha preta. Né? Uma condição no qual o sensor da esquerda, que é o da porta 2, se ele vir a cor preta, nosso robô ele vai fazer uma curvazinha para a esquerda, né, para ele conseguir se alinhar na pista de novo, porque significa que ele estava saindo da pista. Se esse sensor da esquerda não viu a cor preta, ele vai para a condição negativa aqui, ó, e vai testar o sensor da direita. Ou seja, ele vai ficar o tempo todo ele vai ficar testando os dois sensores para ver se eles estão vendo alguma cor. Né, o código faz isso muito rápido, isso é basicamente instantâneo. Ô, Caian, executa o programa no simulador e mostra para eles como vai mudando as cores dos blocos. Vai passando enquanto está executando cada bloco. Beleza.
Isso é legal também, ó. Se a gente for lá no Mindstorm, igual a gente mostrou na aula passada, se a gente clica aqui, ó, a gente consegue ver os sensores, eles detectando as cores aqui, ó. Nosso motor A, ele tá se movendo, e o motor B está se movendo também. Isso, e aqui embaixo é onde os sensores detectam as cores, ó. Eles estavam vendo a cor 6, que é a branca. Aí, Ele quando está todo viu momento a 1, vendo a cor preto. branca, que é a 6. Aí, de vez em quando, ele vê a cor 1, que é a preta, né? E significa que o robô ele vai fazer uma ação. E os motores estão meio loucos aqui, porque eles estão a todo momento detectando uma cor, fazendo uma ação, movendo um pouco mais, um pouco menos, para ele se alinhar na pista. Ó, o motor da direita acabou de ver o 1 também. Os dois viram a cor preta quase ao mesmo tempo ali. O nosso robô, se a gente voltar, ele deve estar bem louco lá na pista, porque eu acho que a pista já até acabou. Aí, ó. Os dois estavam vendo a cor preta, um via, o outro via depois, um via, o outro via depois. É o que estava acontecendo aqui, né? O robô estava todo momento detectando de um lado e detectando de outro. A pista já tinha acabado ali naquele ponto. E isso serve muito para a gente ver como o nosso código está funcionando, né? Às vezes a gente faz alguma caquinha e aí o robô, a gente programa uma coisa ali que não era para acontecer, a gente errou, e o nosso robô está detectando uma cor totalmente diferente do que era para detectar, né? Aí, tipo, ele está detectando um branco toda hora no sensor da direita, e sempre que ele vê o branco, ele vai virar um pouquinho para a direita, ou seja, o nosso robô ele vai fazer uma curva de 180 graus ali toda hora, e a gente não sabe o que está acontecendo. Isso aqui também serve para a gente conseguir ver o que está acontecendo, né? A gente está vendo que o nosso robô, no sensor da direita, ele está todo momento vendo a cor branca. Isso não era para estar acontecendo, né? Significa que o nosso código está errado em algum ponto aqui. E com esse códigozinho a gente consegue que o robô faça qualquer linha preta, né? E dependendo do robô que você monta, aí você tem que modificar os valores aqui, mas a estrutura de uma linha preta é basicamente isso. É bem simples a estrutura da linha preta, né? Conseguiram entender? Todo mundo ficou com alguma dúvida sobre isso aqui que a gente acabou de falar? O Pedro Henrique falou, tem como colocar se para se caso os dois sensores vejam a cor preta, ele encerra o programa? Coloca Tem. essa como uma condição do loop. Para encerrar o loop quando eles veem. Aqui no loop, ó, onde eu mudo as condições. E eu vou colocar sensor color. E eu vou mudar a cor aqui para preto. Né? Aí o nosso robô mal vai andar, né? Porque ele vai detectar a cor preta e vai parar o loop. Baixei de novo. Vou mudar a posição dele aqui um pouquinho. Ó, observem os sensores. O que vai acontecer se eles virem a cor. Foi feio, hein, Danilo? Valeu. Ele tá vendo branco aí já, então ele já encerrou o programa, né? Ou não? Sim. Mas tá carregando ainda aqui. O simulador parou.
Foi. Ele não tá parando quando ele vê a cor branca. Ó. Por causa do if else. Porque ele não tá. Ele entra de novo no... Na verdade, acho que ele nem tá chegando no fim do loop. Mas, Sim, ele... de qualquer forma, é assim, pessoal. Isso funciona quando você precisa, entendeu? Pra condição que você precisa. E geralmente quando a gente quer finalizar o programa, a gente não finaliza pelo loop também. A gente usa mais o if else. E também não tem uma condição que você precisa finalizar o programa. Quando a gente precisa que o robô pare, quando ele vê alguma coisa específica, a gente usa o if else e coloca para ele desligar o motor, porque também tem como você fazer isso, entendeu? Tem um bloco de stop. Normalmente se a gente precisa que o robô pare, a gente faz isso aqui, ó. Na verdade, eu não vou colocar outro if else aqui, não. Vou usar o mesmo. Normalmente, quando o robô precisa parar, quando ele vê alguma cor, a gente faz isso aqui, ó. Ele vai detectar a cor preta aqui, a gente só vai fazer o motor zerar por algum tempo. Normalmente por um tempo, ele não vai parar para sempre, né? A gente deixa ele parado por alguns segundos, ó. Vou colocar aqui 5 segundos. Coloquei por segundos, o motor vai funcionar por segundos. Ou seja, se ele vê a cor preta aqui no lado esquerdo, ele vai parar por 5 segundos ali e ficar paradinho. Vamos ver. Aí o lado esquerdo viu a cor preta, ele ficou parado por 5 segundos. Depois que acaba o tempo, ele continua andando. Ele continua andando porque a gente tirou a condição dele virar no lado esquerdo, caso ele visse a cor preta. Né? Agora, como ele viu a cor preta, ele para. Volta do jeito que tava aí. Então, se vocês puderem tentar fazer um programa igual do jeito que tá aí, não precisa nem seus valores, só com os bloquinhos mesmo, e depois vocês puderem mandar foto, print ou alguma coisa do tipo lá no grupo do WhatsApp ou do Telegram, tanto faz, só pra gente ver se vocês estão conseguindo fazer certinho mesmo. E se vocês não tiverem conseguido também, vocês podem mandar mensagem perguntando: eu não consegui colocar isso daqui aqui porque aqui não deu certo e tal. Então se vocês puderem fazer e mandar uma foto ou print no grupo depois. E claro, o importante é entender como funciona, como um todo. Entendendo já é um ponto positivo. É porque se você entende como esse código aqui funciona, você consegue fazer ele de novo 1000 vezes, né? Então, Sim, é importante claro. você não decorar o código e sim entender como ele funciona. Esse conceito de if else, eu posso dizer que ele é o primordial, principalmente na matéria de lógica de programação. Você vai usar ele pra caramba, tá ligado? É o que faz a mágica pra gente aqui. É o que executa tudo. O if else ainda mais que o loop. Porque o loop você ainda vão aprender mais lá pra frente, em lógica de programação. Mas o if else é basicamente o corpo de tudo ali, tá ligado? E olha aqui quantas condições a gente tem de if else, né? A gente usou aqui cor. Se ele detectar tal cor, ele faz tal coisa. Tem sensor infravermelho, que a gente também usa. Né? Ou seja, se o robô tiver... se o sensor infravermelho detectar alguma coisa na frente dele, o robô vai fazer alguma coisa. Né? E tem várias outras aqui. Sensor ultrassônico, sensor de toque, temporizador. Mais sensores de detecção de infravermelho a gente vai mostrar ainda mais para frente, né? O Pedro Henrique de Mello que perguntou se tem como compartilhar o código. Tem como você salvar o seu programa, no caso, e enviar o programa. Igual na aula passada a gente mostrou. Né? Você salvou o programa, você pode abrir ele em qualquer computador que tenha o Lego Mindstorm, você vai conseguir abrir ele.
É a mesma Aí- coisa que você salvar um documento do Word, entendeu? É como um documento se normal. você mandar para outra pessoa, se a pessoa tiver o Word, ela vai conseguir abrir. É o mesmo esquema. E para salvar, você salva os seus projetos. Né? Aqui eu tenho o projeto aqui da linha preta que eu fiz para mostrar aqui. Acabei de criar um outro projeto. Para salvar ele, o botão salvar, ele vai abrir o explorador de arquivos para a gente e você escolhe a pasta que você quer salvar e coloca o nome. Igual o Adrian falou, para vocês tentarem fazer esse código aí e mandarem para a gente, aí vocês vão salvar com o nome de vocês, né? Coloca aqui, Caian, Lego, qualquer coisa assim, precisa ter o nome de vocês para a gente identificar quem é, né? Aí vocês salvam e vão salvar nesse tipo de arquivo mesmo. Arquivo EV3. Tipo de arquivo EV3. É o tipo de arquivo que o robozinho vai ler. Você clica no botão salvar e ele vai estar salvo lá na sua pasta que você selecionou. Galera, alguém tem alguma dúvida em relação ao que o Caian explicou até agora? Só uma pergunta. Esse último bloquinho que você colocou aí, ele é um loop? Qual bloquinho? Esse que está aqui? Sim, ele é o bloco que está englobando todos os outros, né? Ah, tá, entendi. Todo o meu programa está dentro dele. Ou seja, é como se ele fosse o primeiro bloco, né? Mas ele é o primeiro, mas também é o último. Ele é o primeiro e o último ao mesmo tempo. Sobe um pouquinho a tela. Se vocês verem, ó, tá vendo a parte amarela dele? É como se ele começa ali, aí ele executa todo o programa, aí ele chega nessa parte amarela e volta lá pro começo. Tá vendo que tem uma seta? Tipo, que vai do fim pro começo aqui, ó. Sim. Ele tem uma seta que vai do fim, aí voltando pro começo. Alguém tem mais alguma pergunta sobre o código também? Ficou sem entender alguma coisa? Foi rápido? É a hora de perguntar. É legal vocês já tentarem fazer essa linha preta básica aqui, porque provavelmente daqui mais algumas aulas a gente tenha licenças para utilizar o programa, né? A gente tem uma licença gratuita e na próxima aula a gente vai ensinar como utilizar esse simulador virtual aqui, ó. Então vocês vão começar com a licença gratuita, provavelmente, que a gente conseguiu na internet e posteriormente eu acho que o professor consegue comprar mais licenças para a maioria. Quer dar alguma palavrinha aí, professor? O senhor tá aí? Quer falar alguma coisa? O Pedro Henrique falou, ele só vai ir pro loop se a última condição for verdadeira, fazer o loop. No caso aqui, o nosso loop, ele não tem nenhuma condição. Ele está no modo ilimitado, que é, no caso, o infinito. Então, ele, independente do que aconteça, ele sempre vai voltar para o começo. E outra coisa importante a se falar é que, assim, dentro do loop, ele sempre vai seguir a ordem dos blocos que você coloca. Então, por exemplo, você colocou o if else aqui depois do bloco de andar para frente, ele nunca vai andar para frente antes de... nunca vai executar o if else antes de andar para frente. Ele sempre vai seguir a mesma ordem. Nem o testar o sensor direito está dentro do sensor esquerdo. Então, ele nunca vai testar o sensor direito antes do sensor esquerdo. Ele testa primeiro o sensor do lado esquerdo. Se ele não vê nada no sensor esquerdo, se ele não vê a cor preta, quer dizer que ele vai testar o sensor do lado direito. Ele vai ficar testando sempre, sempre. Amanda Rangel perguntou se tem como colocar 2 loop. Se você tem como colocar um loop dentro do outro, assim, se você tiver pensado em uma maneira para o programa executar daquele jeito. Aí, no caso, o loop que vai ser interno, você coloca uma condição de finalização nele. Mas, geralmente, eu não... Mas, tipo, a gente usualmente não usa porque
não tem muito sentido. A Tainá perguntou aqui, por enquanto não tem como a gente usar o simulador de pista, temos somente organizando e criando o programa. Isso, depois quando vocês já puderem utilizar o simulador, vocês vão pegar e vocês vão testar o próprio programa de vocês com a pista que a gente vai mandar. Entendeu? A gente vai mandar uma pista para vocês, vai ensinar vocês a colocar a pista no programa, como fica, e depois a gente vai... Vocês vão A gente testar os planejou programas de para a vocês. próxima aula, né? Próxima aula começar com o simulador. Então, provavelmente, nessa semana a gente vai gravar um vídeo de como instalar o simulador e vocês vão começar na licença gratuita que o próprio simulador tem, né? Eu acho, se não me engano, são 3 dias. Eu acho que são 3 dias baixando ele pelo site do simulador. Nesses 3 dias vocês conseguem já testar esse código de vocês. Depois que essa licença acaba, a gente tem uma outra licença de 60 dias que a gente conseguiu e todo mundo vai conseguir usar ela também. Em 60 dias é bastante tempo. E caso acabe os 60 dias, a gente está vendo a possibilidade de comprar a licença também. Então, na próxima aula, provavelmente a gente já comece com o simulador e vocês tenham o simulador instalado para conseguir executar o código de vocês. Só uma pergunta. Eu acabei de fazer o projeto aqui, eu estava seguindo vocês, fazendo aí, eu estava fazendo aqui em casa. Eu posso mandar no grupo do WhatsApp? Olha, O programa? O projeto. é preferível você mandar no e-mail para a gente, porque senão vai ficar meio bagunçado. Tá. Pode pode mandar. Vou mandar um e-mail nosso lá no grupo. A gente vai mandar o e-mail no grupo e aí vocês podem enviar o código de vocês no nosso e-mail. Com o nome de vocês, o assunto. Mais alguma pergunta sobre o código, sobre qualquer coisa? Ficaram dúvidas? É hora de perguntar. Bom, se ninguém tem dúvida... Calma aí que o Pedro Henrique tá falando aqui. É que assim, Pedro, o Pedro falou, tipo, se um loop der verdadeiro e o outro der falso, ele vai repetir tudo. No caso, o loop, ele não tem uma dupla condição, que nem o if else. Ele é uma única condição. Então, tipo, se você coloca ali pro loop encerrar quando ele vê preto, ele vai encerrar quando ele vê preto. Senão, no caso contrário, ele vai continuar repetindo. Ele não é como a estrutura de if else. E tem como você colocar uma segunda condição no falso. E normalmente a gente não usa condições no loop, a gente deixa normalmente ele ilimitado para ele sempre repetir. E a gente usa só o if else para estipular condições para o robô fazer alguma coisa. E o nosso código, o loop repete todo esse nosso código. Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida ou mais nada para falar, então acho que a aula de hoje acabou. Todo mundo já assinou a chamada aí. O sistema do verde a gente vai aprender semana que vem, então? Oi? Como fazer o verde aqui e tal? Mais pro verde, em relação ao verde. Semana que vem vai ser mais voltado pro simulador, entendeu? Vocês vão executar tudo que vocês aprenderam hoje, no caso, sobre a linha preta, diretamente no simulador. O verde vocês provavelmente vão aprender depois dessa aula. A ideia é que vocês executem esse código aqui no simulador, na casa de vocês, para vocês entenderem melhor. E quando vocês tiverem esse simulador executando esse código que é o mais básico, aí depois a gente começa a ver mais coisas, como verde, infravermelho. A Tainá falou, tantos botões deixa isso um pouco confuso. Creio que vão surgir dúvidas na prática.
Se vocês tiverem dúvidas quando começarem a fazer, vocês podem mandar essas dúvidas lá no grupo do WhatsApp ou do Telegram. Aí nós vamos ajudar vocês. Nas próximas aulas a gente vai começar revisando isso aqui tudo de novo, mostrando o que cada coisa faz. A gente explica de novo. Porque de início é assim meio confuso olhar isso aqui e entender tudo que está acontecendo. Mas na prática é muito mais fácil de entender. Eu ainda não entendi sobre esse botão AA. Lucas Brion falou. Qual botão? Que botão AA? Essas letras aqui em cima? É isso, Lucas? Essas cores e... Ah, tá. Deve ser esses botões embaixo aí, verde, laranja, amarelo, vermelho. São as classes de bloco, no caso, ali embaixo. A classe verde é a classe que tem a ver com motores e outras coisas. A classe laranja, que tem mais a ver com a parte do código, que define as coisas, o stealth, o loop. E basicamente só isso que vocês precisam saber agora. Porque se eu for falar das outras coisas, eu vou mais confundir do que ajudar vocês, entendeu? Isso aí a gente também tinha falado na última aula. Importante vocês saberem que cada corzinha dessa é um tipo de blocos. São separados. E separa os blocos pra gente. Que nem o Canha falou, na aula passada nós falamos um pouco disso. Aí tem a aula e tem o PDF disponibilizado também. Se tiver alguma dúvida maior, pode olhar lá. Não, quando voltar presencialmente, vocês vão usar os robozinhos de verdade. Sim, vocês vão poder usar o simulador, por exemplo, para ir fazendo em casa, tá ligado? Mas na escola, nas aulas, nós vamos usar os simuladores, os robozinhos reais.